Salve galera do Aula D, eu sou o professor Fábio Vietli, estou aqui para te pedir a tua inscrição no nosso canal, que tu deixe um like no vídeo para nos ajudar a seguir produzindo cada vez mais conteúdo relevante para ti. Galera, a videoaula de hoje é muito interessante. A gente vai abordar aqui a construção das pirâmides do Egito, vamos falar um pouco sobre a religião do Egito Antigo e o legado dessa civilização brilhante que deixou para nós aqui no Ocidente. Então, vamos para a aula, vamos começar falando, galera, sobre a religião egípcia. Quais são as informações que nós temos que ter para ir seguros para realizar uma prova como o Enem ou bancas de vestibulares federais? Galera, em primeiro lugar, não te esquece, a religião egípcia ela é uma religião politeísta, né? A gente sabe, politeísmo é a crença em vários deuses. Então nós temos um numeroso panteão de divindades egípcias. Os egípcios adoravam deuses como Horus, Ísis, Osíris e assim por diante. Esses deuses, galera, são o que nós chamamos de deuses antropozoomórficos. O que é a antropozoomorfia? Essa palavra longuíssima, bem tranquilo. Antropo, radical para homem, zo, radical de animal, morfia, forma. Então, os deuses antropozoomórficos são aqueles que mesclam características humanas com características animais. Então, a gente vai ter aqui, em alguns casos, deuses que têm o rosto de animais e o corpo de humano, ou o contrário, né? Pensem na esfinge, que vai ter um corpo de animal e o rosto humano, ou ainda Anubis, né? A deusa que tem o rosto de chacal e o corpo humano. Então, antropozoomorfia é essa mescla de elementos humanos com elementos animais. Galera, a base da religião egípcia que nos interessa para a realização das provas é a crença na vida após a morte. Isso é bastante importante. Os egípcios, gente, acreditavam que depois da morte, o nosso sopro vital, que seria o Ba'ar, desculpem pelo egípcio, ele está um pouco enferrujado, esse sopro vital, ele passaria por um processo de julgamento, né? O famoso julgamento de Osíris, em que o coração do indivíduo que morreu seria colocado ao lado de uma balança. Olha que interessante. Então, o coração é colocado numa balança, no outro lado dessa balança se colocaria uma pena de uma ave. Se o coração pendesse em relação à balança para baixo, significa que o teu coração é mais pesado que uma pluma. Portanto, a sua alma, o seu sopro vital, seria devorado por uma entidade sobrenatural assustadora. Agora, se essa balança permanecesse estática, isso é, se o teu coração pesasse o mesmo que uma pluma, significa que você teve uma vida boa, que você teve uma vida adequada e, portanto, o teu espírito, a tua alma, o teu sopro vital poderia reocupar o teu corpo. Então haveria literalmente um processo de reencarnação do teu sopro vital com o teu corpo. Qual que é o problema disso, galera? Ninguém sabe ao certo, naquela época, quanto tempo demoraria esse julgamento, que passava por uma série muito complexa de fatores, inclusive com juízes que tu teria que convencer de que tu merece voltar à vida. Imagina, gente, se nós morremos, vamos até bater aqui na madeira, imagina que a gente morre e o corpo fica deitado na cama. Sabe aquele final de semana que parece que a gente morreu na cama, fica 2 dias lá deitado, só Netflix e iFood? Imagina ali 2 dias morto na cama. O que acontece com o teu corpo? Ele vai se deteriorando, apodrecendo e fica irreconhecível. Esse é um problema fundamental para os egípcios. Se eu acredito que a minha alma vai voltar a habitar o corpo depois que eu morrer, eu preciso preservar esse corpo. Com o objetivo, então, de preservar o corpo, a parte física da materialidade, os egípcios vão desenvolver uma complexa técnica de mumificação. A mumificação, galera, tinha justamente por objetivo preservar o corpo para quando a alma voltasse a habitá-lo. A mumificação era extremamente complexa, mas resumidamente, os egípcios, gente, tiravam
todos os órgãos de dentro do corpo, claro, o órgão feito de matéria orgânica, portanto, poderia apodrecer, então eles retiravam os intestinos, o pulmão, tudo por uma incisão abdominal lateral, eles faziam uma pequena abertura com uma pedra de toque nessa altura do abdômen e retiravam esses órgãos. O cérebro, claro, não poderia ser retirado por aqui. Como é que eles faziam para tirar o cérebro, para evitar o apodrecimento da cabeça? Através de um arame de ponta côncava que era inserido pelo nariz e o cérebro era raspado. Sabe quando às vezes a gente dá um espirro e fica meio idiota, assim, parece ficar meio burro? É mais ou menos o que acontecia. Eles tiravam o cérebro pelo nariz. Depois ainda faziam uma inserção de uma substância à base de alcatrão, que é corrosiva, para limpar definitivamente a caixa craniana. Então eram retiradas essas matérias orgânicas de dentro do corpo. Posteriormente, o corpo era banhado com ervas, com ungüentos que têm uma base conservativa. O resto do corpo era enxertado com panos, com palha para dar sustentabilidade a essa parte interna, perfeito? E finalmente, então, nós temos ali o linho, os tecidos que eram utilizados para enrolar essas múmias, galera. O objetivo, como nós vimos, a preservação do corpo. E o resultado, galera, é extraordinário, espetacular. Deem uma olhadinha aqui, ó. Nós temos uma múmia que está sendo estudada pela Universidade da Inglaterra, a Universidade de Oxford. Vejam essa senhora, gente. Essa múmia tem 2.300 anos de idade. A gente está falando de milênios de existência. E vejam como é perfeita essa múmia, galera. Olha aqui, ó. Se vocês repararem, nós temos cartilagem nessa orelha. Vejam o cabelo da múmia, os dentes, o nariz, é uma coisa extraordinária. Se tu olhar com muita atenção, é até difícil, de dizer quem é que está mais conservado, se é a múmia ou o marcito. Pá, que sacanagem! Mas realmente muito sofisticada, gente, a técnica de mumificação. Claro, naturalmente, por ser tão sofisticada, a mumificação mais eficiente, ela era muito cara. Então ela era restrita ao faraó, à sua família e um pequeno núcleo da nobreza. Show de bola? Então vamos seguir aqui, galera. Uma vez que o faraó era mumificado, o seu corpo era então transportado para complexos funerários, onde o corpo ficaria aguardando o retorno do sopro vital, o retorno do Baar. Esse complexo funerário, galera, são as pirâmides, tá? Isso daqui é muito importante, ó. Essas são as maiores pirâmides do Egito Antigo, são conhecida como a necrópole de Gizé, ou as grandes pirâmides de Gizé, que é a única maravilha do mundo antigo que permanece existindo, que sobreviveu à ação do tempo. Nós temos aqui a pirâmide de Quéops, a pirâmide de Quefrem e a pirâmide de Miquerino, sendo a Quéops a maior dessas três pirâmides, chegando a ter mais de 140 metros de altura. As pirâmides, gente, muita atenção, isso já foi tema da prova do Enem, tá? Elas não são um templo religioso, cuidado, pirâmide não é igreja, pirâmide é um complexo funerário, não é lugar de gente viva, é lugar de gente morta. A pirâmide, gente, além desse significado prático de receber o corpo do rei, dos seus familiares e também as riquezas do faraó, ela tinha uma significação simbólica também. Claro, quanto maior fosse essa pirâmide, significava que o poder do rei era maior. Então, os reis mandavam construir pirâmides enormes também para ter uma demonstração do seu poder político, certo? Sobre as pirâmides, gente, nós temos elementos muito interessantes que nós podemos conversar sobre elas. As pirâmides, elas não foram feitas pelos ETs. Mas, senhor, eu vi no restaurante Terra Plana, para. As pirâmides não são feitas pelos ETs. Elas são o resultado de uma série de tentativas e de erros e de acúmulos de tecnologias dos egípcios para que fossem
construídas. Essas pedras, gente, elas eram colocadas umas sobre as outras por encaixes, sem a utilização de cimento ou argamassa. Então é extremamente interessante a evolução tecnológica para a construção dessas fantásticas urnas funerárias que são as pirâmides. Além disso, as pedras das pirâmides têm em média mais de 1 tonelada. Vejam que interessante, muitas vezes as pedreiras da onde as pedras foram retiradas ficavam até 40 quilômetros de distância de onde a pirâmide fora construída. E aí tu pode me perguntar, senhor, mas como é que não foi o ET? Se não tinha naquela época Darcy Pacheco soluções de peso, não tem guindaste, como é que eles estavam levando essas pedras? Galera, os egípcios, eles eram muito inteligentes. Eles retiravam as pedras, posicionavam em cima de trenós de madeira e puxavam esses trenós ao longo das areias do deserto. O que eles faziam para facilitar o trabalho, gente, para carregar pedras tão pesadas? À medida que eles iam avançando, eles iam molhando a areia. O que acontece? Quando tu está molhando a areia, tu está diminuindo o atrito, tu está diminuindo a resistência. E aí tem uma formulação clássica da física, que eu sei que tu ama, é uma das leis de Newton, que diz que um corpo em movimento tende a se manter em movimento. Portanto, se há uma diminuição da resistência do atrito, significa que é mais fácil de manter este trenó em movimento. Pastor, então não foi o Newton que criou a lei de Newton? Não, criatura, não enlouquece. O que a gente está dizendo? Os egípcios tinham um conhecimento prático dessa formulação física, mas não houve uma elaboração teórica conceitual, como Newton fez depois na Idade Moderna. Show de bola, galera? Então aqui as pirâmides são resultados de uma série de formulações e de construções até que deram certo. As grandes pirâmides, sobretudo a de Quéops, gente, elas chegam até lados maiores a 100 metros. Vocês sabem que uma pirâmide ela tem uma base que é quadrática, né? Portanto, os 4 lados devem ser iguais. Esses lados imensos, gente, de mais de 100 metros, apresentavam uma margem de erro inferior a 1%. Pau, Sori, como é que não foram os ETs? Né? Eu sei que é extraordinário, mas a gente tem que dar crédito para essa civilização que foi capaz de uma obra tão espetacular há tanto tempo atrás. Galera, o legado do Egito Antigo, é importante que a gente relacione ele diretamente à religião. Quando a gente for separar aqui as principais áreas desenvolvidas do conhecimento pelo Egito, nós vamos falar da astronomia, o estudo dos astros. Lembrem que o Egito vai ser a primeira civilização a criar um calendário solar, baseado no movimento do Sol, portanto, com anos aproximadamente de 365 dias. A medicina, eles tinham um complexo conhecimento da área médica, sobretudo na anatomia, em virtude, é claro, da prática da mumificação. A matemática, muito fortemente na questão geométrica, né? Claro, a construção das pirâmides demandou uma série de avanços dentro desse saber. E por fim, gente, como particularidade da civilização egípcia, a escrita. Ao contrário da escrita cuneiforme dos mesopotâmicos, o egípcio escrevia no papiro. O papiro, galera, é o chamequinho da Antiguidade Oriental, é a folha A4. Eles usavam pigmentos, tintas e escreviam. Essa escrita recebe o nome de escrita hieroglífica, que é uma escrita sagrada, com a utilização mais restrita a questões religiosas e ritualísticas. Ainda há uma escrita conhecida como hierática, a escrita hierática disseminada entre os funcionários públicos, utilizada sobretudo pelos escribas, e a escrita demótica, demo de povo, a escrita demótica, que era a mais popularizada, mais simplificada, mais difundida. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Se vocês quiserem mais conteúdo sobre o Egito, é só escrever aqui que a gente produz para ti, beleza? Um beijo grande e até uma próxima videoaula.